a síndrome da impostora é uma coisa mais presente em mulheres do que em homens. Pelo menos é o que se tem aí de dados das pesquisas em torno disso. Por quê? Porque a gente não quer o suficiente. Porque a gente sempre imagina que tem um curso a mais para fazer, um título a mais para ter, um reconhecimento que não veio, aquela curtida que não chegou, aquele número milhares de seguidores, isso, insisto, as redes sociais só aumentam. Então, em algum momento, a gente tem que olhar para a nossa realidade e aí é que vem a vulnerabilidade. Cara, eu já tenho o que eu preciso para isso que eu vou realizar. Eu não posso ser uma pessoa o tempo inteiro atrás de um ideal de perfeição. Eu sou o suficiente. Sim. Aí, esse eu sou o suficiente, ou então, vamos até complementar. Eu sou o necessário. Isso, eu não sou perfeita. Eu não sou perfeito. Eu sou suficiente, diferente. É suficiente, é a condição mínima, né? Para você atender. Você está longe da excelência. Isso. Né? Porque excelência, a gente vai atingir essa excelência ao longo de uma jornada. Se a gente voltar, né, no mindset que está, olha, usando o mindset, a gente falou de coaching, na forma só para a gente ganhar. Né, dos nossos pais, né, a gente já falou aqui, né, quando a gente estava falando do podcast de carreira, o que acontecia lá atrás era a pessoa começava a trabalhar numa empresa e aí ela era daquela função o resto da vida. A pessoa passava 20, 30 anos até se aposentar na mesma função. Ela poderia até crescer hierarquicamente naquela função, sim, mas ela executava a mesma função. A realidade de hoje é a carreira proteana, né, Ali? Sim. A gente muda de carreira muitas vezes. A cada 7 anos, 5 anos, assim que a tecnologia avança, novas necessidades surgem, novas possibilidades, né, também são apresentadas. Quantas carreiras você já teve? Quantas carreiras eu já tive? Sim. Então, na nossa vida moderna, nós somos sujeitos a esse fenômeno de transição de carreira que nossos pais não passavam por isso. E quando a gente passa por uma transição de carreira, você estava no topo da tua carreira, aí você mudou. Opa, comecei do zero de novo. Então, você não vai ter a sensação de segurança que você tinha no topo da sua carreira anterior para essa tua nova carreira, porque você acabou de fazer uma transição de carreira. Então, você está inseguro. Só que você não vai colocar na testa, né, igual autoescola, né, quando você está dirigindo autoescola, cuidado, né, motorista na autoescola, né, andar com os início de carreira, estou aprendendo. Você sabe que em organizações... Como estou dirigindo, né? Você sabe que em indústria, o pessoal até coloca quem é funcionário novo num setor, numa função, até o capacete é de uma cor diferente. É diferente, está aprendendo. O capacete cuidado, aquele cara está em treinamento. Então, fica de olho nele, que ele pode se acidentar, ele pode... Né? Sim. Então, você não vai assumir a sua nova carreira, né? A autoescola, né? Não, você vai ter toda a pompa e circunstância, né? Como se você já estivesse ali. Só que você sabe que você não tem. Né? Você sabe que você não tem o mesmo grau de proficiência que você tinha quando você estava no topo da sua carreira anterior. E aí aparece essa síndrome de impostor, que ela tem esse desconforto, mas esse desconforto tem uma função. Cara, tu precisa aprender mais, tu precisa estudar mais. Esse tu precisa, é o ponto, né? Aqui então, chegamos como é que no você ponto usa principal. isso, né? Pronto, esse é o ponto que eu acho que para mim é um grande antídoto para a vulnerabilidade. Eu posso dizer que já sofri muito disso, de síndrome de impostora. Quando eu comecei com a inteligência emocional, eu ouvia das pessoas da área da psicologia, por exemplo, eu me lembro de ouvir do pessoal da academia, esse não é um construto científico, né? E aí eu queria pegar sempre as últimas tendências das escolas mais caras, mais renomadas, para poder ganhar esse corpo teórico que eu imaginava que era necessário para poder dizer que o que eu estava falando tinha propriedade. Mas uma das coisas que me ajudou muito a vencer os primeiros desafios de vulnerabilidade era a sensação de eu estou aprendendo. É muito gostoso a música a beleza de ser um eterno aprendiz. Quando a gente não tem a obrigação de estar correto, quando a gente não tem a obrigação de ter as respostas, a sensação é de alívio.
Então, voltemos à questão da autorrevelação, né? Quando eu me revelo, eu tô me vulnerabilizando e eu abro espaço para quê? Só para os outros dizerem, coitadinha, vamos cuidar dela? Não, para que eu aprenda. Então, esse é o objetivo da gente ser vulnerável. É a gente sair daquela posição de rigidez emocional, de eu sou fantástica, perfeita, ou eu não sou nada, que era um tudo ou nada, e eu entro numa possibilidade de, quer saber, pode ser melhor? Pode, mas eu tô aprendendo. Sim. Tu sabe que desse livro aqui, do Under Pressure, né, o Performing Under Pressure, eu acho bem interessante. Aqui tem algumas sacadas legais aqui. Você precisa desenvolver a confiança. E uma das formas de desenvolver a confiança é você se apropriar das suas conquistas. Então, estou no mestrado lá de psico. Tá. Nossa. Como é que tá esse sofrimento? Mas divide aqui com a plateia. Estou no meio, né, de psicólogos. Nossa, né, um engenheiro entre psicólogos. Sem ser psicólogo. Nossa. E às vezes o professor coloca lá conceitos, etc. E aí, pessoal, o que vocês acham? Cri, cri. Alguém não concorda? Então, o que eu poderia fazer, né? Se eles que são psicólogos, né? Imagina eu que não sou psicólogo. Isso, eu eu deveria sou ter o vice-treco da 3 vezes mais medo de abrir a boca. Mas não, eu devo ser o aluno chato, devo ser o colega chato. Se né? joga. Porque eu sou o cara que mais se joga, que mais se expõe. Tu faz sincericídio, mano. Que falo não concordo e tarará, tarará. Mas como é que eu falo isso? Né? Porque eu não fico medindo assim, não, eu não sou psicólogo, então não estou no meu lugar de fala. Não. Eu falo isso do alto, né, da minha carreira de 10 anos como engenheiro, né, tantos anos como administrador, tantos anos como economista, tantos anos como professor de economia, tantos anos como coordenador de curso, tantos anos como consultor de empresa. Eu tenho uma trajetória. Então, eu me aproprio na trajetória. Sabe aquela coisa quando tu foi, eu estava voltando? Pois é, a gente se encontrou aqui no meio do caminho. Você está indo, eu já estou voltando. Então, se eu não me apropriar da minha trajetória, né, eu nunca vou conseguir a força para desenvolver competências, né, nessa nova área, nessa nova carreira. Legal. Então, o me apropriar da minha trajetória é o antídoto que eu uso para combater a síndrome de impostor, que aparece, né? Mas eu tenho 2 opções. Eu posso ficar quieto, o professor pergunta, e aí, está tudo certo? Está tudo certo, mas não está. Eu posso falar, não, né? E me explica, que eu não entendi ainda. Ainda não entendi, não concordo. Acho diferente. Pois é, o diálogo, a discussão, as pessoas têm medo de interagir. Esse é um outro ponto que eu tenho percebido muito forte. Antigamente, em sala de aula, e eu estou falando antigamente há 10 anos só, 2013, eu estou me lembrando lá da faculdade Senac, eu no curso de gestão de pessoas, dando aula de comportamento organizacional. Era muito diferente. A gente lançava um assunto e incendiava. Todo mundo colocava e ninguém precisava necessariamente ter razão, que eu acho que é outro contraponto aqui que a gente está querendo dizer. Queriam falar. Elas queriam falar, elas queriam trocar ideias, elas queriam sim aproveitar os argumentos umas das outras. Agora, com o medo de como eu vou ser visto e que eu possa ser uma pessoa vista como antipática, ou quem sabe como uma pessoa carente, eu vou lá chata, eu não comento, fico quieto. Eu fico odiando em silêncio muitas vezes, porque também tu enxerga as caras de tédio, de fúria não manifestas, e eu não consigo trocar, eu não brinco, eu não desço pro play. Tá, eu vou te propor aqui agora, eu vou comentar um negócio que eu vi na orelha aqui do livro, que eu achei muito inspirador. Eu gosto muito do texto da Brené Brown, vocês já entenderam, né, que eu adoro ela. E eu quero ver como é que te desce isso aqui, tá, Má? Vamos lá. Quando fugimos de emoções como medo, mágoa e decepção, também nos fechamos para o amor, aceitação e criatividade. Adorei. Contraponto. Perdi o lado ruim, perdi o lado bom. Por isso, as pessoas que se defendem a todo custo do erro e do fracasso acabam se frustrando e se distanciando das experiências marcantes que dão significado à vida. Por outro lado, as que se expõem e se abrem para coisas novas são mais autênticas e realizadas, ainda que se tornem alvo de críticas e inveja.
É preciso lidar com os dois lados da moeda para se ter uma vida plena. Adorei essa reflexão aqui. Adorei. Eu me lembrei do bias, né? Como assim? Bias, Explica mais. o bias positivo e negativo do modelo lá de Yale. Tá. Uma pessoa Bias é um filtro, tá, gente? Uma espécie de ruído aí, emocional que a gente então, faz. O pessoal de Yale fala que a maior parte de nós tem um bias neutro, né? Mas alguns de nós têm uma tendência de perceber mais ou viver em torno de emoções negativas. E outros, né, de emoções positivas. Então, quando a pessoa tem um bias mais positivo, quem sabe quando ela é mais extrovertida, para falar de traços de personalidade, Sim. ela se joga, Aham. né? E aí uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa mais positiva, mais otimista, né? Porque aqui uma questão aqui do Tesauros, né? O teu grau de otimismo, a tua expectativa de que, não, vamos lá, vai dar certo, Aham. é preponderante, né, para você usar essa vulnerabilidade de uma forma construtiva, como a Brené Brown Que ela fala. vai entender que o nome disso é coragem, né? Que É eu me coragem, jogo. eu me jogo. Vai dar certo. Vai dar. Uma hora vai dar. Sabe aquela, não, eu já tenho. Né? Vamos lá. Né? Vai dar certo, se joga. Né? Aquela coisa.